Rodrigo Faro, eu trabalhei numa agência do irmão dele, eles lançaram uma agência que tinha uma ideia muito inteligente, que era o seguinte, por exemplo, quanto custa uma Anitta para virar o rosto de uma grande marca? Né? Caríssimo. Então o que eles criaram assim? Uma plataforma que a Anitta era contratada por essa plataforma para fazer uma série de falas, possibilidades, sem citar eventuais nomes de marca. Ótimo. E aí o que acontecia? A pequena empresa do interior que queria ter a Anitta contratava essa plataforma e eles montavam com aquilo tudo que ela gravou uma coisa específica num preço que cabe no bolso dessa pequena empresa. Exatamente. E no fim a Anitta, eu tô falando usando a Anitta aqui, mas qualquer outro artista ganhava um percentual disso. Pois é. E aí contemplava essa coisa de, pô, peraí, eu sou muito grande para essa empresa. Cara, falta essa visão também de regionalizar as coisas, cara. Exatamente. Porque como é que você vai falar assim, pô, peraí, vou patrocinar aqui uma empresa de Santos, tá fazendo sucesso, uma construtora, vou patrocinar aqui o Santos. Pô, mas o mercado dela é só ali em Santos. Como é que ela patrocina? Ela tem que ter possibilidade de patrocinar, mesmo que ela tenha menos cash para pagar. Porque se você não contempla essa empresa, você está perdendo dinheiro. Exato. Você está perdendo dinheiro. Qual que é o grande entrave dessa proposta? Política. Cara, o entendimento que a gestão do futebol brasileiro é coletiva. Por isso que a gente tem 2 ligas. A gente teve uma liga em 1987, Copa União. 5 anos antes da Premier League. Imagina essa Copa hoje. Essa Liga Brasileira. Nossa. Inclusive, o campeonato de 87 é extremamente relevante, polêmico. A gente já escreveu artigos e fez vários estudos Cujo campeão é o Flamengo daquele ano. Mas por lei e por direito, o esporte também tem. Agora, eu tinha 16 anos em 87. O campeonato que a gente consumiu, e eu não sou nem do Rio, nem de São Paulo, não torço nem para Flamengo, nem para o esporte. Nem eu. Que é do Pernambuco. Ali, o Brasil, inclusive Pernambuco, porque a maior torcida na época foi Santa Cruz e foi o critério utilizado para ele fazer parte, é um critério elitista a criação da Liga de 87, porém, os times contemplados na Copa União eram mais de 94% dos torcedores do Brasil na época. Né? Então você fala assim, existe uma concepção elitista, o Guarani ficou de fora, vice-campeão brasileiro de 86, existe. É um negócio inadmissível, né? O Guarani ter ficado de fora. Isso deslegitima até um pouco. Mas pra gente entender o 87... Era um time forte na época. Pra caralho. Já mudando, depois a gente pode voltar pro calendário, mas já entra, porque 87 é algo muito emblemático no futebol brasileiro. E ele materializa, e ele é um ótimo exemplo da ingerência que prejudica o futebol brasileiro. Porque... para entender 87, a gente precisa entender como terminou o ano em 86, com a CBF declarando publicamente que ela não tinha condições de logísticas e financeiras de realizar o próximo campeonato. Aí os clubes falaram assim, tudo bem, CBF, a gente realiza. E aí foi feito algo extraordinário na época, com os patrocínios da Coca-Cola, o primeiro patrocínio mundial da Coca-Cola numa competição de futebol, mais a Varig, de empresa de transporte, mais o Açúcar União, que deu nome à competição. Então, criou um ecossistema financeiro e de logística e de distribuição, a Rede Globo também, porque antes você via na TV Cultura, você via na Band, você via em vários veículos, né? E foi a primeira vez que a partir dali que a Globo se apropria ali Eu Sou, que transmite futebol no Brasil, e que está sendo desconstruído, né? Agora, né? Graças a Deus. Agradeço muito a Globo por ter fomentado tudo isso, mas que ótimo que a gente tem outras opções hoje. Sem dúvida. Né? Que bom, que tem stream, que tem TV aberta, que tem TV paga, etc. e tal. Então ali, os clubes organizaram algo espetacular. Né? Tem algumas falhas, é óbvio, não poderia ter deixado o Guarani de fora, que fizesse algo, mas assim, cara, foi a primeira vez. Né? Tipo assim, não espere uma excelência 100% de acerto na primeira implementação de algo novo.
né? Isso para qualquer produto, inclusive. Você vai colhendo, resolvendo, se pivotando e etc e tal. E aí a CBF falou assim, não, opa, peraí, agora eu posso realizar esse campeonato. Porque ela viu o caminhão de dinheiro, de estrutura e de visibilidade que aquele produto ia ter. E aí ela falou assim, não, eu vou organizar o meu também, que no caso na época foi transmitido pelo SBT, e a gente vai fazer um cruzamento. Esse cruzamento é que é até hoje o asterisco eterno de 87, que, por lei, exclusivamente a CBF é a única entidade obrigada a reconhecer o esporte como o único campeão brasileiro. Todos os demais veículos de jornalismo, de pesquisa, de história, podem e devem relatar o fato que aconteceu em 87, que foi a existência de um outro campeonato e que teve o entendimento dos clubes, da imprensa e da federação de todos os estados e regiões do Brasil como sendo o campeonato. E aí nós vamos entrar numa questão jurídica, entendeu? Existe o fato histórico e existe a questão jurídica, né? Fatos históricos, eles são mais importantes que decisões em tribunais. As decisões, elas mudam dependendo do interesse e da habilidade dos advogados. O fato histórico, se ele não for ressignificado por algum golpe de Estado, alguma ditadura, algum sei lá o quê, ele está ali e ele está sendo resgatado, né, passado através das décadas por pesquisadores, historiadores, jornalistas, ele vai mantendo uma lisura com o que aconteceu. Porque é muito importante a gente entender como era a competição na época, como era aquele título, o que ele significava para o torcedor, para a imprensa, para o clube, quais eram os critérios de participação, como que o mundo entendia, qual era o propósito daquilo quando foi criado, né? E aí teve esse imbróglio do cruzamento, que o Eurico vai, representando o Clube dos 13, que era para aceitar o cruzamento para Libertadores e não para determinar quem era o campeão brasileiro. Só que ele assina para determinar tudo. E ele trai, entre aspas, a confiança do Clube dos 13. E dá aquele imbróglio todo, o Flamengo não entra, nem o Inter. E um detalhe, naquela época existia a CND, que era o Conselho Nacional de Desportos. Ele é que regia as competições. Ele tinha duas premissas para que uma competição fosse chancelada e legitimada. Não era a CBF, era a CND. Que ela começasse e terminasse no mesmo ano e que ela elegesse dentro de campo, naquela mesma temporada, o campeão. O módulo amarelo, que é a Copa Roberto Gomes Pedrosa, Copa Brasil, do SBT, onde o Sport foi campeão, ela não termina no mesmo ano e na cobrança de pênaltis, depois da 11ª cobrança, Sport e Guarani saem de campo, está tudo ok, porque a gente está classificado para o quadrangular. Então, esses dois pontos nunca foram abordados pelo Flamengo. O Flamengo usou uma soberba e uma arrogância muito grande nas investidas do esporte ao longo das décadas, porque se ele se pegasse nessas cláusulas da CND, ele poderia questionar, falar, olha, a competição que trouxe o esporte não elegeu um campeão dentro de campo, e não começou e terminou no mesmo ano, porque ela termina em fevereiro de 88. Ela feria a premissa da CND. Exatamente. Então, toda a concepção do esporte que ele conseguiu legalmente na justiça e tem o direito de se eleger campeão brasileiro, foi construída em cima de regulamentos que, se o Flamengo pegasse o regulamento da CND, ia criar um paradoxo. Falou assim, não, mas espera aí, né? Você não foi campeão dentro de campo e o seu campeonato terminou em fevereiro de 88. Então, isso tudo foi um imbróglio que até hoje ele está aí, mostrando que a gente não pensa no futebol coletivo. Virou uma questão clubística. Exatamente. A gestão do futebol brasileiro, ela é individual, apagando incêndio, e ela não é coletiva. Se em algum momento a gente tiver um número consistente de dirigentes que entendam que a gestão é coletiva, a gente consegue ter uma liga. E com essa uma liga, vai ser inevitável o calendário, porque todas as soluções para o futebol brasileiro passam pelo seu calendário. Claro. Ele vai ter mais visibilidade, mais receita, mais recurso, mais relevância. Porque história a gente tem, lastro a gente tem, talento a gente tem. A gente só não tem um campeonato organizado.